Fala galera, seja bem-vindo. Vamos iniciar mais uma live. Essa que eu vou ter o imenso prazer de conversar com o professor Ricardinho, da equipe do Magos Futsal. Então hoje vai ser mais uma live de grande aprendizado para todos nós. Beleza? Então quem quiser mandar as perguntas, fique à vontade. O professor Ricardinho já está aqui. Convida ele. E aí, professor? Fala, professor. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Tá me vendo bem aí? Tá ótimo, professor. Som legal, imagem legal. Tá tranquilo. Professor, Ah, primeiro que de bom. tudo, brigadão, viu, por ter aceitado aí. As pessoas não têm ideia, né? Como que por mais que essa pandemia ela tenha atrapalhado muitas coisas, mas os compromissos, né, que as pessoas têm e não é fácil encaixar. E você humildemente encaixou o horário, tudo certinho para conseguir vir fazer esse bate-papo. E para mim eu fico feliz e honrado, viu, professor? Muito obrigado mesmo por poder estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço pelo carinho, pela oportunidade. Nós estamos aqui, todo mundo, né, para aprender, para ensinar, como eu falo, um momento tão difícil que nós estamos vivendo, principalmente, né, com essa pandemia que pegou todo mundo de surpresa e nós do esporte é um meio da gente tentar trocar informações, trocar ideias, trocar aprendizado, né? Estar mais perto das pessoas, dos professores, trocar informações, eu acho que isso que é legal. Então, essa quarentena, a gente tem que, eu sempre tiro algumas lições positivas, tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que aprender e tirar as lições. E é um momento da gente refletir bastante, aprender, né? Se for voltar, ó, nós, eu estou praticamente estudando, a gente estuda muito, se aprimorando, vendo curso, fazendo muitas coisas, e as lives são uma forma bem bacana da gente aprender, da gente estar perto do nosso público, né? Das pessoas que acompanham o nosso trabalho. E eu que agradeço a oportunidade para a gente bater um papo bem bacana aí sobre a nossa modalidade e outros assuntos também. Só vou Show de acender a bola. luz aqui para ver se melhora um Oh, pouquinho mais aqui. Espera um pouquinho. fica tranquilo. Eu acho, professor, que agora deu uma melhorada aqui. Aí, vamos ver. Aí, acho que agora está um Beleza. pouquinho melhor. Beleza. Show de bola. Professor, para a gente iniciar o nosso bate-papo, é o que eu sempre falo para os convidados, que a primeira pergunta é a única padrão. Então, todas as lives que vê, a primeira pergunta é padrão. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós como que você iniciou no futsal e também da sua trajetória, porque eu vi numa live sua com o Vinícius, uma coisa que eu não sabia, que você passou pelo campo, né? Então, se você puder contar um pouquinho da sua história aí, para a gente poder conhecer um pouquinho mais o Ricardinho. Então, cara, eu tive uma passagem bem legal pelo campo, né? E, na verdade, o salão sempre teve no meu sangue, na minha vida. Eu comecei jogando no clube chamado Juventus, lá em São Paulo, da Zona Leste, o clube muito tradicional, um clube que eu fui criado. E desde 7 anos de idade, né? Naquela época era categoria chupetinha, não existia sub ainda, né? Em 1983, 86, se eu não me engano, né? 85, 86, e aí eu vivia no clube, né? Da escola ia pro clube, naquela época era muito era uma coisa muito normal se sair da tua casa, fazer os estudos. A gente tinha essa liberdade de ficar muito na rua, né? Os pais deixavam porque não tinha tanto perigo. As situações geográficas do país, de tudo quanto é lugar, era totalmente diferente. Então a gente tinha um pouco mais de liberdade. E eu ficava nesse clube, eu lembro que eu estudava de manhã, eu ficava nesse clube, ia para casa almoçar, né? Que eu estudava perto também. Eu ia para casa almoçar, já comia, fazia minha tarefa lá que meu pai e minha mãe sempre me obrigou, né, a estudar, fazer os deveres. Primeiro lugar sempre foi o estudo, graças a Deus. Sou grato a Deus por eles me dar essa oportunidade também. E aí eu ia pro clube jogar bola e começava desse aí, chegava, meu pai também era sócio, aí ele me buscava 8, 9 horas da noite, chegava em casa quase todo dia era assim, chegava em casa jogava bola na rua. Então quando começou uma coisa mais que eu comecei a pegar mais gosto, né, por jogar com 8, 10 anos, 12, eu vi que eu levava jeito, meu pai também. Aí começou a ficar uma coisa mais séria. Aí, com dos 15 anos, eu fiquei no Juventus até a minha categoria infantil. Eu fui para a Eurosport, né, um grupo de empresários que me contrataram. E eu fui jogar salão na Eurosport, com grandes profissionais também. E daí eu já fui jogando campo, né? Já comecei a conciliar campo. Joguei no Juventus, joguei no Nacional, fui para o Corinthians, onde eu me profissionalizei. E eu já estava na Unimpro, né, com o Miltinho, numa geração maravilhosa lá. E naquela época a gente ganhava muito bem no futsal, né? O juvenil naquela época era muito mais valorizado que o adulto, era engraçado isso. Então a Caramba. gente
a gente tinha, e a prefeitura de Guarulhos investia muito, como a GM investia. A gente, para você ter uma ideia, professor, a gente tinha mais ou menos 18, 19 equipes de juvenil naquela época, né? Em 94, 93, 95. Então, por causa dos jogos regionais, jogos abertos, as prefeituras investiam muito. E aí eu tive que parar de jogar porque eu me profissionalizei no Corinthians, né? Em 95. E aí eu larguei o salão, mas com aquela dor no coração, porque eu estava indo muito bem no campo, né? Enfim, aí fui para o futebol de campo, não deu, joguei muito tempo fora, joguei em Alagoas, joguei um tempo profissional, fui para Portugal, joguei no Alverca. E aí eu voltei para cá, tive uns problemas lá com o empresário, voltei para cá e comecei a estudar, porque eu não poderia mais jogar futebol de campo, né? Porque eu estava suspenso pela FIFA. E aí eu também não sabia que eu poderia jogar futebol de salão. E aí eu comecei a estudar, né? Voltei a fazer faculdade de educação física, uma coisa que eu sempre quis fazer. E aí eu fui assistir um jogo na federação lá, o seu Amauri, que era o diretor da Unimpro. Um beijo grande pro velho lá, né? Que, pô, o velho foi um paizão para mim. Falou, vamos voltar a jogar salão. Eu falei, não quero mais, volta. Eu falei, já tinha mudado regra, já tinha mudado tudo, né? Aí eu voltei, cara, fiz um ano muito bom lá. E graças a Deus, no ano seguinte eu fui pro Santos. Do Santos eu fui pro Palmeiras. O Palmeiras a gente fez um timaço lá em 2004, 2003, ganhamos tudo. E aí eu fui pro Banespa. Fiquei 3 anos no Banespa. E aí minha carreira, graças a Deus, decolou de novo. Então, assim, aí voltei, né? Aí Santos, Joinville. Fiquei 5 anos no Rio Grande do Sul. Voltei para o Santos em 2011, aí em 2014, desde 2014 a gente está aqui. Então é uma carreira meia louca, aí muitas coisas pelo caminho, mas muito gratificante, graças a Deus. Eu sempre fiquei 3, 4 anos em um time também, então foi um dos maiores troféus, dos troféus que eu tenho, né? Na minha vida, além dos títulos, que é importante também, mas essa minha conduta aí sempre foi uma coisa que me orgulhou muito. Até aproveitando essa sua fala de conduta, professor, o ano que você viu, Ricardinho, que a coisa estava ficando séria, que nem você falou que você levava jeito, o que você mais pensava na época que você era atleta? O que você colocava na cabeça? Pergunto, por quê? Porque já vi o Vinícius falando isso publicamente, por isso que eu estou citando ele, que no começo para ele o dinheiro não importava, ele queria era jogar. E aí ele percebeu que ele levava jeito, ele queria jogar, então o financeiro não era o primordial no início. E mas para você, como que era no início? Quando você percebeu que você levava jeito, o que você pensava assim na sua carreira? Como é que você queria conduzir ela? Puta, muito legal essa pergunta, professor, porque assim, é exatamente isso, né? Nós somos de uma geração que as dificuldades que a gente tinha, a gente crescia com elas e a gente era moldado a isso. O meu pai nunca me obrigou a jogar bola e a ser a salvação dos problemas financeiros da família. Meu pai sempre foi feirante, né? A gente sempre teve uma condição de vida não luxuosa, longe do luxo, mas a gente sempre teve uma condição legal. Então, assim, não faltava comida na minha mesa, a gente teve as dificuldades, mas meu pai sempre deu de tudo para mim, para os meus irmãos, e eu era o caçulinha, né? Para você ter uma ideia, o irmão, eu da minha irmã, são 13 anos de diferença. O meu irmão já tinha 16, a minha irmã tinha 13 e eu nasci. Então, assim, foi como o Fenga tá falando, o grande Chulipo, o Fenga é meu vizinho, um beijão, Fenga. Então eu fui, é vizinho lá da minha mãe, a gente se encontra direto lá no nosso bairro. E eu fui uma curva meio fora da curva ali, né? E meu pai nunca viu, mas eu adorava bola, né? Eu amava. Então, assim, eu comecei a levar jeito e eu nunca coloquei o dinheiro como prioridade, professor, porque eu convivi com tantos caras, eu tive tantos exemplos de tantos jogadores que me ensinaram pra gente tanta coisa, a dificuldade de você estar numa equipe adulta, de você ser sub-18, treinar com sub-20. Então a gente foi, e os treinadores que eu peguei também, então a gente foi moldado e ensinado nas dificuldades, a valorizar as dificuldades. Então, quando eu peguei o meu primeiro salário da Eurosport, né, no Juventus a gente já ganhava uma ajuda de custo, quando eu fui para a Eurosport eu peguei o meu salário, que era em dólar ainda, a gente foi o primeiro time que pagou em dólar. Eu lembro que eu ganhava assim, $60 na Eurosport, foi um marco na vida do futsal. A Eurosport revolucionou, né? O futsal naquela época pagando bem, as equipes juvenis já pagavam bem. Então, assim, aquilo para mim eu dei na mão do meu pai, eu falei, não quero saber, eu quero jogar, eu quero estar no adulto, eu quero ver o Serginho, eu quero ver o Brequinha, eu quero ver os caras, Cecílio, todos aqueles caras, eu queria ser igual aquele, né? Eu queria ser aqueles caras. Então o dinheiro nunca foi prioridade. Eu nunca coloquei nada além do amor que eu tinha pelo esporte e a vontade de crescer, de ser um jogador profissional, de representar o meu país, de ver de tudo aquilo que eu lutava, de chegar ao topo pela minha força, né? Pela minha
pela minha vontade. E nisso eu já comecei a conciliar estudo, ganhar bolsa de estudo. Foi uma coisa que eu ficava muito feliz. Hoje, você dá uma bolsa de estudo para um atleta, ele é mais que obrigação. Antigamente, para a gente conseguir uma bolsa de estudo, era um sonho. Então, a gente nunca, na nossa geração, eu tenho certeza, se você perguntar para a maioria desses caras, professor, Cime, Falcão, Lenísio, Vinícius, Vander Carioca, a nossa geração que era fantástica, ou até outros que eu não estou citando, Paulinho japonês, grandes referências dessas categorias, você pode ter certeza que o dinheiro foi uma consequência, não a prioridade para o cara ser, né? Hoje está um pouco ao contrário. Então a gente colocava treinamento, eu lembro que a gente treinava no asfalto, corria lá na Uimpro, no viaduto, subia, corria no Parque do Jaraguá, ali puta, aquilo não era, não, como é que chama aquele parque que tem, eu lembro que a gente fazia muito físico em São Paulo, não sei se você está lembrando, Pico do Jaraguá. Então a gente via aquilo lá, o ônibus deixava a gente subia lá numa alegria, mas cansado. Então a gente queria estar na convocação do Miltinho para pelo menos treinar com o adulto, né? Então quando saía a nossa convocação, que a gente estava no treino do adulto, que ele chamava a nós, para nós era uma felicidade imensa. Então, o que a gente colocou era sempre a gente se concentrava em fazer o melhor e aprender e ser cada dia melhor. É isso que a gente tinha na nossa cabeça, na nossa geração. Pô, sensacional. E até aproveitando, lógico que quando que se é atleta, muitas coisas não passam na cabeça. Geralmente algumas coisas vai vindo depois próximo do final de carreira. Mas desde quando você sentiu assim a atração pela essa parte técnica? E até aproveitando essa pergunta, o que você procurava estar sugando de cada treinador? Você trabalhou com os melhores, né? Então, poxa, você teve um aprendizado tremendo. Porém, a oportunidade, que nem o Provinício fala, a bola está ali para todos. Mas muitos tiveram também a mesma oportunidade que você teve, porém não teve o mesmo sucesso que você, tanto como atleta, como também como treinador. Quando que foi que deu aquele toque assim de você começar a enxergar essa parte técnica de outra maneira? E o que você procurava estar sugando de cada treinador, além daquilo que ele passava dentro daquilo para o grupo? Então, professor, eu sempre tive, né, como você falou, na parte adulta e na minha formação, eu sempre falo que eu tenho que a maior referência que eu tive de treinador na minha vida, na formação, foi o Miltinho, né, saudoso Miltinho. Cara, então eu via os treinos que ele aplicava com a gente, o quanto a gente evoluía, e ele não era só o treinador da parte de jogo, tática, né? Ele se preocupava com tudo. O Miltinho, ele pegou uma geração que ele transformou todo mundo. Se você pegar todos os jogadores que passaram da mão do Miltinho aí, fizeram sucesso no futsal e no futebol de campo. Então eu vi aqueles treinamentos e eu já comecei a falar, puta, cara, né? Essa era uma coisa que eu gostava, ver a forma que ele lidava com os jogadores, ver o jeito que ele tratava todo mundo, as valências, as deficiências que ele melhorava de cada um. E ali eu já comecei a pegar, né? Eu falava, caramba, cara, o Miltinho tá fazendo. Aí é legal que eu ia para casa e e mesmo assim eu nunca perdi a essência, a raiz, né? De jogar a bola na rua. Até hoje, se puder, eu tô brincando com a galera, jogando bola, empinando pipa, né? Eu acho que a gente não pode perder essas nossas raízes. É isso que nos faz ser o que a gente é, a essência. Eu não tô nem falando né, de a gente ser sucesso, não, da gente ter a essência da conduta, que tudo leva a crer a você ter sucesso, e sucesso é o que eu penso de sucesso. Sucesso é você criar, você ter uma conduta de carreira legal, você fazer o bem para as pessoas, tentar ajudar. Eu acho que meu conceito de sucesso é esse, você marcar na vida de alguém, né? E o Miltinho sempre fez isso. E todos os treinadores também que eu tive na base também faziam alguma coisa. E outra, ele chegava na rua e os meninos brincando de bola, eu falava, pô, vamos chutar a bola assim. Então eu já tinha isso, né? Eu já começava a brincar no meu inconsciente, falando com eles. Eu já brincava com o pessoal da rua, já falava, pô, chuta assim, ó, meu treinador falou isso, você não quer fazer isso que dá certo? Então, com o pessoal da rua, eu já começava a ter gostar de imitar o Miltinho, né? De imitar os treinadores que eu tive, de melhorar. E aí foi indo, quando eu passei para profissional, eu tive muitos treinadores bons no campo também. No Corinthians eu peguei o Nelsinho Batista, que me ensinou muito no profissional. Vários treinadores, assim. E no salão, como você falou, né? Eu suguei todos. Ferretti, PC, todos. Vander Iacovino, Jarico, putz, o Serginho Lacerda, né? Então, assim, eu questionava muito. O cara que eu mais suguei mesmo foi o Ferretti, né? Porque o Ferretti eu trabalhei com ele 6 anos, né? Então, assim, eu já tinha uma liberdade de eu perguntar tudo para ele. Então, qualquer treinador dava um treino, eu chegava em casa, eu ficava anotando lá, falando, não tinha tanto esse negócio da internet hoje, que é um veículo de comunicação. Sim. Que a gente consegue conteúdos maravilhosos. Então, eu começava a montar. Pô, eu chutei aquela bola, a gente fez aquele trabalho tático hoje. Então, eu montava, né? Eu perguntava no dia seguinte, por quê?
né? Por que isso? Por que aquilo? E os caras mais ou menos me explicavam ali, né? Sabe como que às vezes tem um bloqueio de algumas coisas de treinador com jogador, mas eu sempre tive uma abertura com todos os treinadores também, por uma liderança que a gente tinha também, né? Por uma coisa de confiança que a gente demonstrava para todo o grupo, para os treinadores. Então eu sempre suguei muito deles, muito. Então eu chegava em casa, eu gostava. Puta, o Ferret fez aquilo, pô, mas será que se eu falar para ele, se ele fizer isso aqui, não vai ser legal? Será que o PC fazendo esse trabalho do de César, se o cara não buscar a bola um pouquinho mais. Então eu começava a todo dia fazer algumas coisas na minha cabeça ali. Eu sempre gostei de ver, né? De assistir jogo, de tirar alguma coisa. E graças a Deus eu sou muito grato a todos os treinadores que passaram na minha vida, porque eu tenho certeza, se eu não tivesse um pingo, se eu não tivesse sugado, como você falou, tem muitos que não aproveitam a oportunidade, né? A bola tá aí para todos. Como o Vini fala, e a gente sempre falou isso, a bola tá aí. Ah, eu tive. Não, é competência você saber agarrar as oportunidades e segurar elas para você, para benefício próprio e de todo mundo, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que você tem que saber tirar o máximo se for aquilo que você quer realmente. Muita gente se forma com a bola, mas não segue na educação física, né? Vai para fisioterapia. O importante é você tirar a lição e aprender tudo que o esporte, as oportunidades que o esporte dá para você ser grande. Pô, legal. E até para a gente aproximar um pouco mais dessa parte técnica, o que mudou nos seus planos a partir daquele momento que eu até já vi numa live sua, que o Ferretti chega para você, faz o convite para você se tornar auxiliar dele, que posteriormente você viria assumir a equipe, né? Como que aquilo mudou seus planos de carreira? Então, pô, até então você era atleta, você ajudava dentro de quadra, você poderia estar resolvendo os problemas dentro de quadra, e você vai sair para fora de quadra agora, para uma nova vivência. Como é que foi o seu replanejamento, Ricardinho? Como é que foi esse processo seu? Foi uma coisa muito louca, assim, disso, porque, assim, professor, quando eu tava jogando, eu pensava ainda, eu já tava me preparando, né? Eu já não tava aguentando mais jogar em alto nível, né? Eu tive 5 cirurgias, e em 2017 o Falcão queria porque queria ganhar o Mundial, que era o único título que faltava para ele, né? Não, 2016, se eu não me engano, 2016. E aí a gente conseguiu, cara. Então o Falcão, pro projeto aqui, foi maravilhoso. O primeiro ano da Magnus, a gente conseguiu, o Ferretão era o treinador também, ele nunca tinha ganhado esse título. Então, para mim, foi um ciclo fechado, né? E aí eu já tinha renovado o contrato para 2017 aqui. E aí comecei o ano muito difícil, né? Mas eu fui um cara sempre muito, extremamente competitivo, um cara que nunca deixou de fazer as coisas pela metade, eu sempre tive isso comigo, né? Talvez aquela tua pergunta, né, do sucesso como da nossa geração era isso, a gente ser, né? E eu já estava pensando em 2017 já ser o último ano. E o Ferret conversou comigo, né? E foi muito difícil, porque eu passei por um momento muito difícil pessoal, né, Luiz? No meu ano, professor, esse ano aí meu pai, a gente descobriu um tumor nele, ele ficou muito doente. Meu pai foi o maior ídolo da minha vida, né? E aí, quando o Ferret me chamou, ele estava operando. Ele estava no hospital, o Ferret me fez o convite, eu falei, puta, preciso saber do meu pai, né? O que é, porque é a nossa referência, era a pessoa que eu falava todo dia, embora a esposa, a mãe, tudo, mas o pai era o pai, né? Que jogava a bola comigo, que me incentivava. E aí meu pai no hospital falou, não, você tem que ir mesmo, vai. E aí naquele momento que meu pai falou, eu já fui. Então, assim, eu sinceramente eu não senti a saudade desse momento de jogar bola, porque eu não tive tempo disso, porque eu já falei pro Ferret assim, ó, em agosto, eu vou trabalhar com você. Ótimo, se prepara que o ano que vem já tá aí, você já vai começar a trabalhar no mês que vem, né? Comigo, mas eu tava jogando também. Então eu já não tava tanto com a cabeça jogando, mas eu já tava mais na outra parte. Então eu não senti muita saudade. Então essa minha transição foi muito louca, assim, foi uma coisa muito rápida. Quando eu vi, eu já estava dando treino, já estava falando na palestra dele para 100 alunos, que eu estava tremendo e ele me deixou super à vontade. Então o Fed para mim foi um mestre, eu agradeço a ele até hoje. E meu pai, nesse ano, exatamente no começo, no meio de 2017, meu pai veio a falecer. Então, assim, então eu estava com sub-20, mudança de jogador para treinador. A única coisa que eu senti muito foi no dia 10, né? Que o bolso do jogador o bolso do jogador do membro da comissão técnica é totalmente diferente. Então, uma coisa que eu senti muito, mas você tem que se preparar para isso, né, professor? A gente Sim. sabe que o nosso esporte financeiramente não chega nem aos pés do campo, mas você consegue, em alguns determinados momentos aí, você consegue se planejar um pouquinho, né? E eu, graças a Deus, eu tive um planejamento principalmente de estudo, né? Uma educação muito legal para mim estar aqui e já começar essa transição numa situação bem bacana. E até aproveitando, o quanto ser atleta ajudou você e te atrapalhou. Por que eu digo isso?
porque você pegou gerações diferentes. Então, por exemplo, que nem no episódio lá do que você conversando com o Fred e tudo, pô, você jogou com o pé inchadaço. E hoje em dia tem atletas que uma dor na unha, o cara não joga. O cara fala, ah, eu não tô podendo jogar nada. E vocês não, vocês iam, jogavam, davam o melhor de vocês e depois resolvia como é que ficava o problema. Como é que foi para você isso? Dessa sua vivência de atleta para treinador. O que aquilo te ajudou e também te atrapalhou? Porque você, acho que tinha algumas expectativas, né, de alguns atletas e às vezes em algum momento ele pode até em algum momento te falar, pô, mas como é que esse cara não faz isso? Mano? É impossível, pô, ele é atleta. Como é que foi essa relação para você? Isso é legal porque é uma coisa que eu tinha que desligar na minha cabeça, mas não era fácil, né, professor? Porque assim, você faz como atleta, praticamente eu joguei profissionalmente, né, a minha vida inteira. Eu não profissionalmente, mas desde os 7 anos numa quadra, num campo. Então a minha vida inteira foi nisso. Eu não sei fazer outra coisa. Eu me especializei para fazer o que eu amo, o que eu gosto, né? E que eu sei fazer. Se eu sair daqui, não vai ter mais futebol no planeta, meu Deus, nós estamos lascados. Porque a gente vai conseguir outras coisas, mas eu vou ter que me preparar totalmente diferente, fazer Então, o futsal é minha vida, é o que eu sei fazer. O futsal é isso, né? É o que eu amo. Então, assim, primeiro eu tive que desligar essa coisa, né? Agora eu não sou mais o cara que cobrava os caras para fazer e eu tava ali. Agora eu sou diferente. Eu sou um cara que eu tenho que mostrar, ensinar, moldar e também incentivar, né? Treinar as deficiências de todo mundo e elogiar as valências e melhorar o conjunto de todo mundo. Que o individual se melhora para melhorar o conjunto. Então foi essa coisa que eu tive que melhorar na minha cabeça. Eles não me vendo mais como jogador. Eu tinha que me impor de uma situação, não gritando, não brincando. Que eu sou de uma geração que a gente dava esporro, a gente faz, mas é uma coisa ali, a gente não é um praxe nosso, né? Então a gente tinha que ter aquela imposição natural, né? Que a nossa carreira, isso que me ajudou. Nessa parte também, a gente sempre foi equilibrado e sempre teve resolvendo os problemas de acordo com a solução do grupo, nunca o eu. Então, todo mundo que jogou comigo, eu me ajudei, já sabiam como eu era, né? Tiago, Rodrigo, Falco, eles já me conheciam. Então, eles sabiam da minha direção, da minha essência. Jamais eu ia prejudicar ou ter um certo privilégio para o Rodrigo, para o Falcão ou para o Tiago, que eu já conhecia eles, que eles eram meus amigos. Então, isso aí eu tive que mudar e mudei facilmente. E todo mundo percebeu e me ajudou muito nisso, né? E eu acho assim, na parte de ajudar, eu acho que às vezes você entender um pouco a mentalidade do jogador, que é importante, né? Você saber o que o jogador pensa, principalmente quando você gere um grupo. Você sabe, né? Você sabe aquilo quando o jogador já te olha diferente. Porque essa experiência da quadra é muito importante, você viver aquilo. Mas não é a coisa que vai direcionar a tua carreira. Eu já vi grandes jogadores que viraram treinador que não acabaram, que achavam que só ser um jogador ia te direcionar para uma vida de sucesso de treinador. Não. O estudo é imprescindível. Você se atualizar, você estudar, você procurar melhorar. Porque o grande erro daquele jogador, ele achar que aquele jogador boleirão, né? Que ele, acabei, vou dirigir o time, acabou, não. Não é assim. Né? Então, eu acho que isso foi uma coisa muito importante. Eu acho que me ajuda em alguns pontos, né? Principalmente de lidar com a galera, de saber o que o jogador gosta. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós estamos jogando aqui, eu peguei vários treinadores que a gente jogava, ganhava um jogo, ou perdia, o cara não deixava tomar cerveja no ônibus. E eu era o cara que ficava puto, porque isso não ia mudar ou não ia mudar, né? Você vai tomar uma cerveja, se eu chegar em casa, eu vou tomar minha cerveja, o outro vai tomar, um exemplo, né? Então, então são liberdades que, a gente tenta saber que o jogador gosta, a gente sabe a hora que ceder, a hora que sabe que o cara vai gostar da cobrança. Então, eu acho que é isso. Então, o que me ajudou mais foi esse lado. Agora, o lado de estudo, o lado de me preparar, que eu me preparo ainda até hoje, né? Você tem mais experiência, embora jovem pra caramba, eu como treinador, eu tô indo pro meu 3º ano, você já tá nessa toada, então isso aí pra mim é um aprendizado diário. Então eu acho que hoje, do jeito que a gente tem tantas informações, é tão importante, a gente consegue ver jogo todos os dias de qualquer equipe, todo mundo consegue se preparar muito melhor. Então eu acho que isso foi o diferencial. Eu acho que o erro da pessoa, do ex-jogador ou ex-atleta, em qualquer função que ele vai fazer, é achar que só por ele ter experiência de jogador ou de qualquer coisa na função, ele vai ser um grande treinador. Erradíssimo. Pô, sensacional, professor, porque olha, isso daí, nossa, faz muito sentido assim. Quando que eu falo faz muito sentido, é para o pessoal poder ter a noção, né? De quanto que é a importância dessa relação teoria e prática, né? Junto, assim, porque ela é fundamental. E até aproveitando,
essa parte de mentalidade. Porque você, quando você jogava, muitas vezes você não precisava dizer nada, mas as suas ações diziam muito por você. Então, todo mundo que via você jogar sabia que você era um cara raçudo, que você disputava todas as bolas dando o máximo de empenho, e aquilo muitas vezes contagiava o grupo, contagiava aqueles que estavam à sua volta, mesmo às vezes sem você dizer nada. E quando você passa para ser treinador, como é que você também faz essa relação da mentalidade? E agora você tem que convencer 18 caras a estar fazendo aquilo lá, a se entregar ao máximo, e a ter que fazer o seu melhor a cada dia, não só no jogo, para vocês poderem ter um resultado comum. Porque antes você poderia ser pelo exemplo, né? Dentro de quadra e contagiando. E agora não. Como que você faz, além disso de você escutar eles? Como é que você faz, assim, para, vamos dizer, para persuadir eles, para poder fazer com que eles acreditem na sua ideia? Como é que você faz esse trabalho, professor? Eu acho que é uma coisa assim que, primeiro, quando a gente tem a liderança, você pode moldar ela, né? Mas ela já nasce com você. Todo mundo tem um tipo de liderança, mas em relação ao nosso esporte, é diferente. Eu falo para todo mundo, né, cara? A gente fala a profissão porque é a nossa profissão, né? A profissão, ser um jogador de futebol, você passa por todos os testes da vida, né? Porque para você ser um bom médico, você tem que se especializar e você pode fazer uma faculdade particular, você pode entrar, né, numa faculdade do governo, ótimo. Então vai depender muito de você, né? E você tá ali, você vai passar nos exames, você vai se formar e você vai operar e você vai ser um grande médico. E você vai ser, teu caminho vai ser sempre ali, mais você, mais individualizado, né? A sua preparação é isso. E quando você entra no futebol, às vezes não depende tudo de você, né? Às vezes o teu rendimento é muito coletivo. Para nós termos sucesso no esporte, você como treinador, eu como ex-jogador, a gente dependia de 10, de 15, de 20 atletas da comissão técnica. Então você convivia com pessoas de mentalidade totalmente diferente, de repente cada um ia remar para um lado, para alguma coisa. Quantas vezes eu já vi, o treinador falar, um exemplo, quantas vezes eu vou falar para você, o treinador, o Ricardinho vai dar um trabalho aqui assim, assim, trabalhinho de treino alemão, de passe, de bobinho, de joguinhos globais e tal. Puta, aquele treinador, aquilo lá não vai servir nada para mim. E um contagia o outro. Então, assim, o futebol é muito difícil. É um meio muito difícil de você conquistar tudo. Respeito, você fazer amizades, é um meio muito difícil. Eu, graças a Deus, eu tenho muitos amigos, né? Mas a gente conquista. O dia a dia é muito prazeroso, mas é uma disputa diária. É diária. Todo mundo quer disputar e para você transformar essa disputa sadia, vai dos líderes que você tem, né? Dos exemplos, dos espelhos em cada time e dos seus comandados, do comando que você tem. E eu sempre busquei isso na minha liderança. Eu nunca fui um cara habilidoso, um cara muito, mas eu sempre tive. Eu joguei em todos os times, por quê? Por causa disso, por causa da minha qualidade, por minha perseverança, por minha luta em treino, eu não gostava de perder, eu sempre fui um líder positivo, eu nunca tirava proveito da solução em prol do Ricardinho. Eu via alguma coisa com o treinador errado, eu brigava com o cara para ajudar o jogador. Então eu sempre fui isso assim. Então essa liderança, esse jeito comigo foi isso, né? E eu sempre coloquei na cabeça, professor, que a quadra é um momento sagrado. E eu aprendi uma coisa no Japão, que quando você entra na quadra, você tem que tirar o tênis para reverenciar aquele lugar que você está pisando, que você está entrando. E aquilo, eu tinha uns 14 anos quando eu fui para lá, e aquilo marcou muito minha vida. Então, para você entrar numa quadra, você tira o tênis, porque ali é o local do seu trabalho, é o local sagrado. E eu falo isso para os caras. Eu não preciso motivá-los o dia inteiro. Só dele estar vestindo uma camisa da Magnus, do Botucatu, do Pulo do Gato, do Corinthians, é a profissão que ele escolheu, que ele está ali. Então, a motivação já vem de dentro dele. A gente vai moldar algumas coisas, a gente vai estimular sempre, vai melhorar, mas a motivação dele estar naquele lugar e buscando um algo melhor para sua vida, para sua carreira, em prol do coletivo, eu acho que não existe uma motivação maior do que essa. Você fazer o que você ama, pô, e muita gente fala isso e é verdade. Eu falo para os caras toda vez, pô, você vê, eu chego todo dia no treino com uma alegria, todo mundo, a gente é contagiante. Por quê? Porque nós estamos fazendo o que a gente ama, cara. Tem tanta gente aí estudando 10, 12, fazendo 2, 3 faculdades, e o cara trabalha das 7 às 6 da tarde, das 8 da noite. A gente faz o que a gente ama. A gente tem horário, a gente treina, a gente viaja, fica nos hotéis, conhece um monte de lugar que o esporte nos proporciona. Você quer motivação melhor que essa? Quer motivação de eu estudar, de você estudar, para passar coisas melhores para os seus atletas crescerem, para a gente agradecer a Deus o que a gente tem? Então, eu acho que não existe motivação maior. Então, a gente molda, né?
A gente tem jogos, claro, que a gente vai, a lista dá uma chacoalhada, a gente vai pegar individualmente, cada um tem um jeito de reagir. Mas é isso que eu falo, eu acho que a motivação maior está no coração e está dentro de cada um. Tá? De cada um de fazer o melhor, de buscar a sua satisfação interna, né? Para depois você chegar à noite, eu sempre falo para eles, é meu lema, que eu sempre falo isso, né? A gente tem que chegar na sexta-feira melhor do que a gente começou a segunda. A gente tem que usar a semana e ganhar. Nós temos que sair da sexta-feira melhor. Se eu chegar na sexta e falar, puta, ó, o Ricardinho me ensinou, o Ricardinho não, mas eu melhorei nisso. Eu melhorei nessa deficiência que eu tinha. Ou eu melhorei aquilo que eu já fazia melhor. Então é isso que eu acho que eu penso. Essa motivação maior que essa, para mim, não existe. Bom, muito bom. E, assim, até aproveitando essa sua fala, professor, você sente hoje e você estimula isso, que o jogador ele faça aquela, entre aspas, desobediência tática, que ele tenha a atitude na hora de jogar, que muitas vezes você estimula ele a te questionar propositalmente, para ver se ele vai, muitas vezes, se opor, porque muitos têm essa característica, né? Mas muitas vezes acaba, como se diz, né? Indo camaré, né? Como que você enxerga isso hoje? Porque, até aproveitando esse período de live, é uma coisa assim, que da sua geração era uma coisa natural. Esse debate com o treinador, respeitosamente, tudo era uma coisa natural. E com o tempo foi se perdendo um pouco isso. Como que você enxerga isso? Você procura estar estimulando isso também nos seus atletas? Porque você sabe da importância que isso tem dentro do jogo? Professor, antes de eu te responder, pô, um abraço para a Opa, galera, para todo mundo aí, ó, opa. Wagner, um abração, Diego, para todo mundo que está aí, ó, muita gente mandando pergunta aí, um abração para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, então, eu acho que assim, hoje eu acho que a geração, professora, a geração que nós temos, não só hoje, de um tempinho para cá aí, né, não vou generalizar, mas eu acho que a gente está muito mais dependente do treinador em resolver o seu problema do que a gente estava antes, né? Antes a gente respeitava tudo, mas dentro da quadra a gente falava alguma coisa e, ó, vamos assim, você fica lá, eu meto bola para você, eu marco, não passo o meio da quadra, que eu vou dar carrinho e você vai lá e resolve. Entendeu? Então eu acho que hoje a geração, por tudo que envolve, né? Hoje o jogador está muito mais melindroso, hoje o menino de 14 anos acha que ele sabe mais, muito mais que você, porque ele tem um empresário, nada contra o empresário, nada contra, pelo amor de Deus, tenho grandes amigos aí que trabalham no meio. Ó, o Rodrigão Saldanha aí tá na live, Isso. irmão, sou seu fã, parabéns pelo seu trabalho. Então, hoje, a geração que a gente tem nas mãos é muito melindrosa. A nossa geração antigamente não era, porque se nós perdíamos, nós não tinha aumento e nós precisávamos, para arrumar outro time, era uma luta danada. Então, a gente não tinha esse milindre que tem hoje. Então, eu gosto de ser questionado o tempo todo pelos caras, né? Todo tempo eu gosto de ser questionado, de a gente trocar informações, porque eu falo, né? A partir do momento que nós, como treinadores, como os professores, nós acharmos que nós estamos soberbos a não saber mais nada, a achar que a gente já é o top do top, que a gente não pode ser filtrado por informações, pode esquecer que os jogadores já vão tirar você ali. Então, qualquer trabalho que eu faço, eu gosto muito de não repetir muito trabalho, sempre gosto de diversificar, né, para não ficar uma coisa, a gente criar muitas situações. Eu acho que eu sempre converso com eles, sempre. E a gente tem que entender, professor, e eu sei que muitos entendem, mas muitos não, que eu peguei muito, que o jogador é a estrela da porra da companhia. Né? A estrela é o jogador. Se ele não ia andar com você, ele não vai andar. Então, a partir do momento que você direciona as coisas e abrir para o jogador que você também está disposto a aprender, eu acho que a gente tem um relacionamento muito melhor com o atleta, com comissão técnica. É claro que a última palavra é sem a sua. E, sempre a nossa, em alguns momentos, né? Mas então eu acho que a gente tem que ter essa relação sempre aberta. Cada vez mais a gente dá abertura para o atleta. Eu falo para eles todo dia. Eu ensino e aprendo com eles a todo momento. Hoje é muito pior você se relacionar com um garoto de 15, 16 anos do que um cara do adulto. O moleque de 15, 16 anos, ele vai te dar muito trabalho. E eu tenho certeza. E tem muito treinador, o Danielzinho entrou na live, treinador do Corinthians, um fenômeno também. Ele vai te falar. Então, assim, essa relação, a gente perdeu um pouco. Então, eu nunca vou... Eu vou sempre otimizar o que o jogador tem de melhor. Eu sempre vou fazer qualquer movimento para ele criar. Ele tem que, a gente não pode perder a essência, que é o gol. A gente perdeu muito tempo a essência só por resultado. Claro que eu sou cobrado por resultado. O tempo todo eu sou cobrado por resultado. Mas eu não posso tirar do meu atleta, da minha equipe, a essência e o prazer de jogar para frente, de se abraçar na hora de um gol. Então é isso que eu acredito, é isso que eu vejo. Então, tudo que eu for fazer vai ser moldado, qualquer esquema, qualquer movimentação, qualquer coisa, moldado em prol ao gol, ao atleta se ajudarem, para eles estarem cientes que um é dependente do outro, que ninguém ganha nada sozinho. Então, o nosso trabalho é muito direcionado a isso aí.
Pô, muito legal. Então já está respondido aqui, acho que até a pergunta do Rodrigão aqui, do Rodrigo Saldanha. Mandar um abraço para ele, um abraço para o Vinícius, um abraço para o Fenga, Danielzinho, todo mundo que está na live. Até aproveitando aqui, ó, fazer a pergunta do professor Paulo França para você. Pergunta como ele trabalha aquele atleta que na equipe vizinha joga muito e quando chega para trabalhar conosco não vira. Você já teve esse tipo de atleta, Ricardinho, que às vezes se destacou bastante numa equipe, aí foi com você, às vezes não encaixou? Como que você trabalhou essa questão? Ó, isso acontece direto. Um abraço ao professor Paulo aí, ó. É uma pergunta legal, porque assim, eu vou falar também como eu tive experiência como jogador, tá? Ó, o O professor Jabá. aí, Jabazinho aí, grande amigo nosso. Eu vou falar como Dani, um abração, meu irmão. Eu vou falar para você como ex-jogador. Cara, é normal você contratar um cara, você tá jogando, o cara vem pro seu lado, você fala assim, o cara não joga nada, né? Puta, esse cara só me enganou, né? E acontece. E como professor também, eu acho que são várias questões que envolvem isso, né? Por exemplo, a adaptação do trabalho do treinador. Por exemplo, eu posso muito bem no Botucatu hoje na sua mão, jogando bem, eu no Dani, no Cucujabá, no Pulo do Gato, em qualquer outro lugar. Eu posso entender teu esquema, eu posso fazer tudo direitinho. Eu vim aqui jogar com o Ricardinho, um jogo muito, teoricamente totalmente diferente, um exemplo, né? Não tô falando. Sim. Aí eu não me adaptar e eu, de repente, eu me retraí por ser uma equipe grande. Então, mudança de ambiente. Eu, quando cheguei no Sul, eu sofri muito. É muito difícil lá. Eu amo o povo gaúcho. Eu virei o que eu virei também, graças a lá. Os meus 3 primeiros, ao Eric aí, o Eric, treinador das bases Eric. da base, vira um monstro sagrado. Um abraço, irmão. Eu, quando eu cheguei no Sul, a adaptação a frio, cheguei lá, tava quase -2 graus. Então, assim, para mim, como eu estava machucado. Então, assim, são vários fatores que envolvem também o atleta, essa situação de, tô num lugar ou tô no outro. De repente, tem jogadores que se sentem muito mais à vontade, né? Aí vai para uma equipe um pouco mais qualificada, com outros jogadores do mesmo nível, ele se retrai. Então, o que a gente tem que fazer é dar confiança ao atleta, dar confiança e não largar jamais. Você não pode largar um atleta, principalmente numa equipe assim, né, de alto rendimento, que você vai precisar, ou qualquer outra categoria. Eu penso assim, eu acho que a gente tem que valorizar todo mundo, até mais quem não joga do que aquele que joga, porque daqui a pouco você vai precisar. Num ano competitivo, num longo, aquele menino lá vai te ajudar, aquele cara vai em algum momento te ajudar, de alguma forma ou de outra, aquele cara vai te ajudar. Então, eu acho que esse jeito de você, joga ali, não joga aqui, é uma coisa muito relativa a trabalho, adaptação. Você vê quantos jogadores profissionais que vão para a Europa, a família não se adapta, o cara em 5 meses volta. Então, e acontece, o futsal é a mesma coisa, né? Sim. Adaptação de treinador, adaptação de trabalho, adaptação de cidade, adaptação a esquema. Então, isso aí tudo isso contribui para o sucesso ou insucesso do atleta. Pô, muito legal. E até aproveitando essa questão, como que foi para você, assim, essa montagem de grupo? Porque muitas vezes, por exemplo, as equipes menores, elas têm que contrastar de acordo com o seu orçamento, que é diferente do seu. E aí a gente tem um plano A, B, C, D, vai indo embora, até a gente conseguir. Você já tem um poder aquisitivo maior, Ricardo, e com isso traz maiores responsabilidades. O que você procura estar observando, assim, e como é que foi a sua primeira montagem de elenco? O que você buscou tá observando? E que depois vem experiência. Mas eu acredito que na primeira vez deve ter sido um desafio muito legal, assim, porque você falou, poxa, e agora? Eu não posso errar. E como que você estabelece, assim, as suas montagens de elenco, Ricardo? Cara, uma pergunta muito legal. Eu vou te falar uma coisa que muita gente vai achar engraçado. E você falou num ponto legal, professor. Porque assim, deixa eu te explicar como acontece. A Magnus, o projeto Sorocaba, aqui a Magnus, ela é gerida por uma empresa, que é a Magnus, né, que atrelou o nome, a marca, ao Falcão e ao projeto. Em 2015, quando saiu a Brasil Quirim, né, 2016, se eu não me engano, quando saiu a Brasil Quirim Isso. tinha mais um ano de contrato, para o pessoal entender bem. E aí ela já tinha um projeto de vôlei em Campinas e ela largou o futsal, né? Pagou a multa, tudo, e saiu para ficar só no vôlei. E hoje ele já não é mais, é outro patrocinador lá. E a gente ficou aqui. Então a Magnus chegou no momento que a gente tinha, por exemplo, revisto todos os contratos, porque, vamos supor, a Brasil Quirinha ela dava 50 mil, a Magnus ia dar um exemplo 25, isso quando começou, né? Então foi uma Uhum. adaptação a tudo. A gente já era jogador e ficou alguns jogadores
desse ano aí. E a gente foi muito difícil aqui, principalmente para o Falcão, para remontar, para o Felipe, o nosso presidente. E a Magnus, hoje, ela se consolidou pela grande empresa que é, e através também do futsal, que ajudou muito o nome do Falcão, as conquistas da empresa. Só que muita gente acha, ah, aqui tem dinheiro. Não é assim. O que, que acontece? É um projeto de um valor fechado, né? E se engana, e é legal, muito legal essa pergunta, professor, porque se engana, a Magnus, não é assim. E a gente tem o auxílio da prefeitura também aqui de Sorocaba, que, né, que dá de viagem. Muitas viagens que a maioria das viagens da Liga Nacional, a gente vai de ônibus para conter custos. Então, assim, a gente consegue ter um poder aquisitivo legal, mas eu acho que o nosso orçamento da Liga Nacional, o ano passado, foi praticamente o quinto, sexto orçamento da Liga, para você ter uma ideia. Então, se engana todo mundo que fala, a Magnus tem dinheiro. Tem uma empresa consolidada. Agora, o seu Adira, nossa, a diretoria da Magnus é maravilhosa, mas também não é assim. Então, o Felipe, que é o nosso presidente da associação, que é, né, ele que o Falcão montaram um projeto, ele que gere toda essa parte financeira. Então, e respondendo a sua pergunta, de 2017, 2018, quando eu assumi, a gente perdeu o maior time que a gente tinha aqui. Eu sempre falo isso, que eu achava, né, individualmente, em 2017, que era o ano para a gente ser campeão mesmo da Liga, que era dado como favorito, que era Alé, Rodrigo e Neto, Pichote, Bruno e Leandro Lino, Falcão, Marcel, Arthur, Thiago, Luano, gol, Rocha, Éder e Folha de pivô. Olha o time que a gente tinha. E a gente perdeu para a Soeva, nas oitavas de final, nas quartas. E aí, em 2018, quando eu assumi, todos esses jogadores saíram, a maioria. E 6 jogadores tinham contrato, que era Rocha, Marcel, Arthur, Falcão, Leandro Lima e Rodrigo. 6, né? E o Thiago. E aí os outros saíram todos. Então, assim, o time deu deu uma revisada nos orçamentos. Então, eu contratei só 4 jogadores. Então, eu fiquei com 10. E aí, depois de 2 meses, o Marcel, o Arthur e o Rocha foram para Portugal. Então, assim, eu comecei aí, como eu gosto, comecei a puxar os meninos da base, que eu já trabalhava, porque eu gosto disso. E aí, em 2018, aconteceu a mesma situação. A gente perdeu 3 jogadores, o Falcão parou, né? E o Marcel saiu. E aí eu tive que trazer mais 5 de fora, 4 de fora, subir 4 da base e alguns que já tinham um contrato longo. Então, assim, a minha montagem de elenco, esse ano, que assim, eu consegui montar o elenco um pouquinho assim, um pouco mais com as minhas características. Praticamente todo o elenco eu que montei, a não ser situação de contrato. Óbvio que os jogadores que estavam de contrato aqui eram ótimos jogadores. Mas esse ano, por incrível que pareça, eu não contratei ninguém de fora. Não, é um conceito que eu quis. Preparei esses meninos que eu estou subindo agora para a base, há 2 anos preparando ele. A gente manteve 60% do elenco e subiu 7 meninos da categoria de base. Então, esse ano, por incrível que pareça, foi o primeiro ano que eu participei assim, mais ativo dos jogadores que não tinham contrato, para todo mundo renovando, quem eu pedia para ficar esse ano. Então, é mais ou menos assim que funciona. Que legal. E até aproveitando, o que você procura, às vezes, estar observando, muitas vezes nos jogos, treinamentos, qual o perfil de jogador assim que mais te agrada, Ricardinho, assim, na hora que você vai fazer a montagem? E até aproveitando isso, vocês trabalham com uma porcentagem assim de ter que subir do 20? Porque o time 20 de vocês sempre teve muita qualidade e tem sempre jogador subindo. É alguma coisa que a empresa já pede ou é uma situação mesmo natural devido à qualidade tremenda que esses atletas têm? Não, a empresa Magnus, ela nunca se opõe a nada. Mesmo o Felipe Drummond, nosso presidente, nunca ele chegou para mim, pelo menos os 2 anos que eu tô, né, indo para o meu 3º ano agora como treinador aqui da equipe, ele nunca falou, você tem que pôr esse, você tem que subir esse. Não, isso não é. Isso é uma coisa que eu tenho, professor, que eu gosto, que o Reinaldo também gosta, que o Felipe acredita e o pessoal acredita. Tanto é que o seu Adir tomou até um susto, né? Ele falou, pô, vocês vão subir 100 jogadores, Ricardo, eu quero me deixar maluco. Eu falei, não, pode confiar. A gente não promete título, mas trabalhe e um projeto consolidado. Sabe por que é legal, professor? Porque assim, ó, por exemplo, eu vou pagar 10 mil, 5 mil para o Luiz, para o professor, para o jogador. Mas aí eu tenho um menino que eu formo aqui, eu posso dar para ele uma oportunidade por 2. Então eu encareço o projeto, eu barateio o projeto e eu estou criando um jogador que ele vai ter identidade com o clube também, com o projeto. E é uma coisa que eu gosto de fazer, de trabalhar esses meninos, de moldar, né? Então, assim, não tem posição nenhuma. A gente não tem necessidade de subir ninguém. A gente sobe porque a gente acredita nisso, né? O Reinaldo também é um cara que gosta muito disso, sempre trabalhou com a base.
E eu vim aí para abraçar também esse projeto, da oportunidade. Claro que com jogadores experientes, a gente nunca pode abrir mão de experiência, né? Ainda mais Sim. uma Liga Nacional que é muito complicada, um Campeonato Paulista, uma Liga Paulista, que só jogos difíceis. Então, assim, então a gente mescla. E esse ano calhou de subir 8, né? Que eu confio muito nesses meninos. Claro que eles vão errar, estão no processo de amadurecimento. Jogar um ano como adulto não é fácil, mas eles já estão inseridos no contexto. Então é assim que funciona. A gente não tem objeção de nada. A diretoria me deixa extremamente à vontade para pedir contratação, para não pedir, para contratar. Mas eu, como eu tenho a essência de dar a oportunidade de trabalhar com a base, de valorizar os profissionais que trabalham comigo, da formação, e eu acho que é isso que é o caminho que a gente vai ter que seguir lá para frente. Eu já venho falando isso faz tempo, e a gente está vendo as crises do futebol de campo, aí muita gente gastando sem poder, e a formação ficando para trás. A gente tem que voltar a formar para a gente ter um campeonato e um futuro do nosso esporte cada vez mais forte. Bom, legal. E até para a gente fechar essa questão de jogo, tudo, que depois eu quero fazer a pergunta dessa relação do Fred com vocês, tudo, que eu achei uma ideia sensacional. Mas só para a gente fechar essa questão de jogo, como que você procura tá trabalhando assim, professor, durante a semana, a questão das táticas em seus treinamentos? Você procura estar trabalhando, dar maior ênfase na tática individual, de grupo? Você separa, um dia você vai trabalhar tática individual, um dia você vai trabalhar tática de grupo, um dia você vai trabalhar tática coletiva. Como que você faz essa construção assim da sua equipe? Então, eu acho que a gente faz de tudo um pouco, professor, mas eu acho que assim, eu individualizo muito o trabalho em alguns momentos, né? Por exemplo, eu gosto de fazer muitos trabalhos, por exemplo, analíticos com os jogadores, de melhorar, de treinar essas deficiências. Acaba o treino, eu sempre preparo, eu e o Mauro, a gente está sempre, a nossa comissão, sempre eu gosto de trabalho global, de aquecimento, joguinho de bobinho o tempo todo, jogo de tomada de decisão, que eu acho que o futsal é isso, né? E eu gosto muito desse tipo de trabalho. Aí a gente monta durante a semana o planejamento, né? Eu nunca especifico uma coisa que eu vou trabalhar, eu tenho isso comigo. Eu nunca vou falar, eu vou trabalhar hoje defesa, porque se você não trabalhar defesa, você vai saber só que a defesa, teu ataque não vai. Então, se você não trabalhar a tua defesa bem, próxima do jogo, como o teu ataque também do adversário ou do teu ataque no treino, você não vai melhorar a tua defesa. E vice-versa o ataque. Se eu não melhorar meu ataque, se eu treinar meu ataque, se a minha defesa não tiver treinando bem, não vai funcionar nenhuma coisa com a outra. Então, eu procuro sempre estar não dando eu sei a ênfase que eu vou dar, falo para eles, mas sempre procurando trabalhar os dois tipos de situação, goleiro linha defensivo e goleiro linha ofensivo, bola parada, marcação de bola parada. Então é isso que eu faço. E eu gosto de individualizar muito após o treino, qualquer tipo de situação, pegar né, 40, eles já sabem disso, acabou o treino, eles pedem também, Rica, ó, aí eu vejo o jogo, vejo alguma deficiência que os caras têm, principalmente finalização, entrada de bola, jogar gateando, jogo de aproximação de linha. Então, essas deficiências individuais, né, deficiências no modo, no sentido bom da palavra, né, eu trabalho o tempo todo. Eu gosto de trabalhar isso, que eu falei para você lá do minutinho, lá no começo da conversa. Né? Eu acho que o cara que acabou o treino, ele sentar no banquinho, ele ficar lá e já louco para ir embora, esse cara não dá para trabalhar comigo, não. Então, eu acho que eu gosto de ver a melhora individual do cara, porque você já vê, né, direto, né? Acabou o treino, o cara tá no banco lá, acabou o treino, você já percebe os caras que vão. Aqui no Magno sempre tem um ou outro, mas o nosso grupo é maravilhoso. Mas os caras já sabem, ó, hoje é 5, 6 caras. Então a gente fica lá depois de 25 minutinhos fazendo trabalho, qualquer tipo de trabalho, de transição, de puxada de contra-ataque, de retomada de bola, de corrida em diagonal. A gente vai mudando tudo quanto é jeito, né? De transição de contra-ataque, transição defensiva. Então, eu gosto muito de falar isso. Um abração para o Fábio Melini, meu parceiro. Saudade de você, Fá. Então, é isso, professor. Então, a gente trabalha todos os tipos e sempre melhorar o individual para o coletivo ganhar. Né? Eu acho que a partir do momento que você melhora o individual, você não está melhorando só para o atleta, você está melhorando para o coletivo também funcionar. Eu acho que isso que é o mais importante. Bom, que aula, professor. Muito legal te ouvir. E até aproveitar aqui, vamos falar um pouquinho do Fred aqui, que tem uma galerinha aqui que quer saber. Como é que foi para você esse primeiro, quando você soube da notícia que teria essa parceria? Que depois fica mais fácil, né? Ele estando aí, você vai trabalhando, vai conversando, como que a gente está acompanhando na série, né? Pô, é muito legal mesmo. Mas como que foi para você, assim, essa notícia? Porque, poxa, o planejamento do treinador ele é complicado, né? Porque você já tem competição atrás de competição, você é cobrado para ganhar, ao mesmo tempo você tem que dar um jeito nessa parceria, porque o cara também tem que jogar, vai ser uma primeira experiência do cara. Como é que foi essa organização para você, assim que você soube da notícia desse desafio que você teria?
Cara, foi uma coisa muito louca, professor, porque minha vida, ela mudou demais. Até essa brincadeira que o pessoal colocou aí de mister, né? Você vê, jamais a gente vai ter essa pretensão. Isso foi uma coisa que brincaram durante a série, tá todo mundo brincando com isso. E é legal, uma forma carinhosa. Até o pessoal da máquina falou, brinca, eu jamais vou ter essa pretensão, jamais. Pô, é meu segundo ano, eu tenho muita coisa, muita cabeçada para dar ainda, muita coisa para aprender. Acho que isso aí é uma coisa que jamais a gente vai, né, levar. Foi até legal essa pergunta, porque eu falo sempre isso. Jamais a gente vai se achar nesse patamar, né? E muito menos eu. Então, o Fred foi uma coisa muito louca, cara. Agora falando da série, eu tinha certeza. Você imagina, você que é treinador, a gente sabe que a pré-temporada é tudo, é o que você dá de embasamento para a equipe, né? E eu já conheci o Fred algumas vezes, um cara extremamente pô, humilde, um menino espetacular, um cara espetacular, inteligente ao extremo. E aí, quando ele chegou, eu não imaginava que ia ser a loucura que foi. Pô, cada treino nosso tinha 6, 7 câmeras. E a gente não está acostumado com isso, né? A gente do futsal não está acostumado com isso. Dia a dia TK aqui em Sorocaba tem 2, 3 vezes por semana, mas é diferente. É a reportagem que acaba o treino, antes do treino você fala ali. Então, assim, mas aí, cara, começaram a colocar microfone. O primeiro dia que eu vi que era realmente o tamanho disso, foi uma loucura, professor, porque o Fred, eu, né, eu sou de outra geração, você é muito mais jovem que eu, a gente não tinha essa geração, a força da internet que a gente tem hoje. E até para te falar, né, sendo sincero, eu não estou acostumado muito com isso. Eu estou aprendendo a lidar muito com isso nesses tempos, né? Pela nossa profissão também e para a gente levar coisas boas para o nosso público, para os nossos fãs, né? Então eu comecei a aprender. Então eu não tinha noção o que era. Aí o Fred veio, microfone, aquelas. E eu não poderia deixar 20 caras, né? E em nenhum momento foi pedido isso. Foi uma coisa pelo meu pai que está lá. Foi uma coisa real. Tudo que vocês estão vendo. Às vezes eu até esquecia que eu estava com o microfone. Tem coisas que eu vejo na série que eu nem lembrava, porque eu falei aquilo, me dá até, às vezes fico até meio, como que eu falei, como que o cara filmou? Então, assim, e o Fred foi ele, 31 anos, você imagina, a gente que vive de esporte de alto rendimento, o cara chega aqui, fazer uma pré-temporada, não entendia nada de trabalho tático, ele se dedicou, ele não sabia nada, ele tinha boa qualidade técnica, mas você imagina o jogo do futsal como é muito complexo. Você imagina você pegar um cara no meio de uma pré-temporada, os caras voando, querendo buscar lugar, e ele lá, e ele foi porra, de uma hombridade, de um caráter. O cara só somou, ele não ficou, ele ficou fora de um treino que ele não aguentava mais. Ele sempre me perguntava, ele melhorou. Então, assim, cara, foi um aprendizado. O que eu mais aprendi com ele, que é um cara totalmente bem sucedido, um cara, pô, que tá com a vida financeira, graças ao trabalho dele, tudo que ele tem aí, que ele conquista, é um dos caras mais influenciadores, mais importantes do mundo. E ele falou uma vez para mim, para os meninos, ele falou assim, eu tô aqui, eu quero largar tudo para virar jogador, vocês estão no céu, vocês estão num lugar que eu sempre sonhei, tá jogando bola. Então aquilo me marcou de um jeito também, então ele não largava de mão de jeito nenhum. Então o Fred, um abraço para ele. Ele foi aquilo que vocês estão vendo mesmo, realmente. Ele sabia, ele teve muita dificuldade, principalmente da parte tática. Quando eu mandava todo dia os programas com as jogadas que ele me pedia para ele melhorou. Mas então o Fred só agregou coisas boas para mim, para a Magnus, para os atletas, para o futsal brasileiro, que é o importante. Que eu tenho certeza que está levando a forma, o patamar do futsal para quem está assistindo lá para cima, valorizar a nossa profissão, valorizar o nosso esporte. Então, eu acho que o Fred, o que ele está fazendo pelo esporte é uma coisa maluca, maravilhosa. Bom, muito bom. E até aproveitando para fazer a última pergunta, para irmos para a consideração final, papo bom passa rápido, professor. Se pudesse, a gente ficava aqui ouvindo você, e você fala como eu sempre falo assim, que vocês que para mim são os fora de série, vocês falam com uma simplicidade. Se você quiser ficar mais 10 minutinhos até umas 6h10, aí a gente pode ficar. Opa! Tá 6h10, então o pessoal tá passando bastante pergunta, é legal a gente bater esse papo. Não, show de bola. E até aproveitando então, já que dá para a gente fazer assim, como que você enxerga as perspectivas do futsal após essa pandemia, professor? Que nem vocês tiveram uma sacada muito legal, que é essa aproximação com o Fred, essa entrada no YouTube. Pô, hoje você já tem mais de 40 mil inscritos lá no YouTube, que a Magnus divulgou esses dias. E pô, como que você enxerga agora o próximo passo do futsal? Como é que você acha que vai ser os caminhos que a gente vai ter que vender o nosso produto melhor? Porque nós vamos ter problemas agora, né? Devido a essa pandemia, questão dos patrocinadores. Como que você imagina esse novo futsal que nós vamos ter que viver daqui para frente? Um abraço aí pro Alemão, professor Alemão, para todo mundo que está entrando aí, está acompanhando a gente. A gente sabe que a gente tem tanta live e tanta troca de informação que todo mundo está fazendo, e é muito legal isso aí, né? E bastante gente com a gente aqui, isso é muito legal.
eu acho que a gente vai ter um ano seguinte meio tenebroso, viu, professor? Assim, eu sou um cara extremamente otimista em relação a tudo na vida, tudo. Sou um cara que penso muito positivo. Mas o que a gente está conversando nós, né? Nós temos os nossos grupos dos treinadores, tem os grupos de outros também que a gente conversa, de muita gente que a gente é amigo. Eu acho que o futsal esse ano vai ser uma coisa completamente atípica e para futuro, em termos de patrocínios, de empresas apoiando, tomara que eu esteja errado. Eu acho que a gente vai cair na real mesmo lá para o final do ano, para o começo do ano que vem. Porque agora a gente já vê, né? Muitas equipes cortando salário, não só do futsal, mas do futebol de campo, mas a gente não compara investimento financeiro, né? Então eu acho que a gente vai ter muita dificuldade mesmo. Então eu acho que eu faço um apelo aqui, né, para as empresas, para não largar a mão. A gente sabe o momento tão delicado que a gente está vivendo, mas eu acho que o esporte é vida, o futsal é tudo. Muitos profissionais aí que estão sem receber, que estão com família, né? A gente não sabe o suporte que algumas equipes. A gente está numa equipe aqui, eu falo por mim, mas eu não estou falando só por mim da Magnus. Eu penso no professor, eu penso no alemão, eu penso no Jabá, eu penso no Cassiano, eu penso em todos os professores de escola. Para você ter uma ideia, o César aqui, o nosso treinador do Cafu, o César, que ele tinha 12 anos de casa, o César mandou todos os professores embora. Então, assim, é um momento muito complicado, né? Então, é muito complicado. Então, eu acho que a gente tem que ter força, se unir. A nossa modalidade nunca foi uma modalidade tão unida. A gente está fazendo vários grupos aí de treinadores, que é um primeiro passo. Mas o mais importante é aquele empresário que tem que patrocinar, que não pode deixar na mão, né? As prefeituras, a gente sabe as dificuldades que tem, mas tem muitas equipes que são apoiadas pela prefeitura. A gente sabe que as prioridades hoje são outras. Olha Israel aí, meu jogador, um abração para você, meu garoto. Então, o Léo, aí um monte de gente entrando na live. Então, eu acho que assim, ó, eu acho que o futuro a curto prazo vai ser meio complicado. Tomara eu que esteja errado. Eu não sei nem como, a gente não sabe nem como é que vai voltar a Liga, né? A Liga Nacional aí, que é o campeonato Sim. carro-chefe do nosso país, os campeonatos dos estados. Então, eu acho que é difícil, é complicado. A gente tem jogado time aí cortando 70%, 80% do salário, não é fácil. Para você recuperar isso lá na frente, como é que você vai fazer isso com pai de família, né? Com jogador, com treinadores? A gente sabe que as contas não esperam. Então, eu acho que a gente tem que se unir cada vez mais, nos protegermos, ajudarmos, né? E para tentar que um ajude o outro, uma equipe com um pouquinho mais de ajude de qualquer forma que seja, para a gente tentar acabar o ano, pelo menos de uma forma digna, legal, para que o ano que vem as coisas comecem a entrar no eixo aí, para a gente alavancar de nosso esporte, que é tão dificultoso para empresário, para tanta gente que apoia, né? A gente sabe as dificuldades para quem vive do futsal, que é um esporte tão apaixonante. Então eu fico preocupado com esse futuro próximo do nosso esporte. Pô, bacana. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, não sei se você até já respondeu ela, mas o Eliab Figueiredo, ele trabalha lá em Cascavel, lá com o feminino, ele faz uma pergunta para você. O que o Ricardinho, treinador, falaria para o atleta Ricardo? Caraca, o Ricardinho, treinador, falar pro Ricardinho, jogador. Caraca, que pergunta legal, hein, velho? Você sabe que eu nunca pensei nisso. Boa pergunta, professor. Um abraço. E, aliás, já tem bastante meninas aí na live, jogadoras do Tabuão. O Isso. esporte que está crescendo muito, cara, muito legal. Parabéns a todo mundo que está incentivando o futsal feminino no Brasil. Vamos dar força para essas meninas aí. Elas precisam muito de apoio, de patrocínio também. Parabéns a todo mundo que trabalha com futsal feminino e principalmente para as meninas aí, viu? O que o Ricardinho falaria para o treinador? Primeiro, eu acho que ele ia dar umas duras. Primeiro, para parar de ser meio teimoso. Porra, para ser teimoso. Caramba, teimoso. Putz, como é que pô, para de ser chato, cara. Tudo você questiona, tudo você quer perguntar. Eu acho que ele falaria isso. Aí depois ele falaria algumas coisas no meu jeito de jogar. Que da época que eu jogava mudou muito, pelo menos o jeito que eu enxergo o jogo, né? Pelo menos o jeito que eu enxergo. Daria muitas dicas que poderia ser muito útil para mim há 5, 6 anos atrás. De repente eu poderia fazer muitas coisas diferentes enxergando o jeito que eu enxergo o jogo hoje. Eu acho que seria isso. Chato pra caramba, nunca queria parar de treinar, tudo questionava em prol do grupo, mas eu acho que ele dava os parabéns pela minha conduta de carreira, cara. Eu acho que sempre briguei por todo mundo, nunca levei o Ricardinho na frente de ninguém, sempre respeitei todos, nunca discuti. A gente fala assim, né, o teimoso do jeito, pô, mas vamos fazer isso, o que você acha? De discutir na lealdade,
né? E várias coisas. Mas eu acho que na parte técnica ele mudaria muito o meu conceito de jogar, por eu não ser um cara rápido, né? Eu tinha um back, eu era um back que eu tinha qualidade, mas eu não era. Às vezes eu me poupava um pouco, eu não entendi. Hoje, do jeito que o jogo tá, é muito difícil você se poupar. Então eu acho Professor, que eu. falta 10 segundos, eu vou fechar aqui, vou abrir outra, você segue com a resposta e a gente Tá bom, vai para a parte final, mais 5 minutinhos. Tá bom? beleza. Beleza. Valeu, obrigado. Voltamos, professor. Aí. Então, Luizão, acho que assim, Luiz, eu acho que é isso, cara. Eu acho que ele ia falar comigo isso aí, a gente ia ter muita coisa para falar, ia me dar muito puxão de orelha, muita dura, mas ele também ia ter muito orgulho de ter, se o Ricardinho, de eu pegasse um atleta como o Ricardinho para treinar, para trabalhar, que sempre pensava no coletivo, nunca individualmente. Eu acho que isso foi uma das maiores, foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha carreira. Todo mundo me fala isso. Eu falo com todos os treinadores que eu trabalhei, todas as cidades, todos os diretores, e tem os jogadores, os atletas, o carinho e o respeito que eles têm por mim, eu só tinha que agradecer e sou grato a Deus sempre por isso. Teve uma pergunta na live anterior, professor, que eu não consegui fazer. Como é que você faz a sua construção dos quartetos? Você coloca dois destros, dois canhotos, ou você procura estar variando de acordo com o jogo? Como que você faz a construção dos seus quartetos? Então, professor, eu sou um cara assim, meio que eu já tenho uma opinião meio formada sobre isso. Eu acho que essa situação de quartetos, né? Eu acho que a gente ficou muito. O Ferretti fazia muito isso, né? Depois que veio da Rússia também isso aí, de trocar em 5 por 5, fracionar cada 5 minutos o tempo de 20. Eu acho que eu não sei se eu já tenho uma opinião meio formada. Eu acho que isso aí cada vez mais vai diminuir. Eu acho que eu procuro montar de acordo com a característica assim, nunca e sempre usar todo o meu elenco de acordo com o que eu penso do jogo. Eu nunca deixo treinar três sempre junto, dois, eu sempre vou mudando todo mundo para todo mundo se conhecer, que eu acho que é importante isso, né? Todo atleta de uma equipe, você tem que jogar junto. Eu tenho que jogar junto com você, eu tenho que jogar junto com o alemão, eu tenho que jogar junto com o fulano. A gente tem que se conhecer. Claro que vão ser as características vão se encaixar e essa é a nossa função, dar o melhor para a equipe, né? Casar as características. Então eu tento fazer isso. Eu tento dar liberdade total para eles também no treino. Às vezes eu deixo eles montarem os quartetos, sai cada briga que é legal pra caramba. Eu deixo eles resolverem um pouco os problemas, mas, claro, sempre na minha orientação, olhando ali, deixa um pouco, porque você vai percebendo como o jogador também ele já se sente à vontade com um ou outro, né? Você já vai percebendo nessas atividades que a gente faz. E eu procuro analisar as características do que eu penso do jogo para a equipe e moldar. Né? Como a gente joga muito, então eu não procuro, todo jogo a gente vai jogar contra o Botucatu, a gente vai jogar contra o Pulo do Gato, contra o Carlos Barbosa. Se a gente for mudar tudo por característica, então eu prefiro primeiro caracterizar a minha equipe do jeito que a gente gosta de jogar. Então a gente vai jogar em qualquer lugar, né? A gente vai ter situações adaptáveis a cada jogo. Então os quartetos, assim, e eu não sou muito de repetir muito quarteto, né? Eu gosto de estimular sempre competição e no próprio jogo mesmo mudar. Então eu vou com as características, por exemplo, aqui, eu sei que o Rodrigo gosta de jogar de pivô cravado, que ele tem muito mais facilidade, né? Ele é um cara que começou a andar muito bem desde que a gente assumiu. O Rodrigo é outro jogador, mas o forte do Rodrigo é finalização, bater. Então eu não posso deixar o Rodrigo jogar 10, 15 minutos sem pivô, né? Então eu tenho que ter uma bola de fundo com ele. Então a gente vai moldando as características de cada um, quem se adapta com o pé, canhoto, às vezes pode jogar com 2 canhotos, às vezes eu posso jogar com 3 destro e um back ali, 4, 10, de repente, da característica de jogador que a gente precisa de um resultado, de jogador de 1 para 1, né? Então a gente vai moldando de acordo com isso. Eu não sou muito mais adepto a 4x4, principalmente meio e final de temporada, né? Começo ainda é adaptável ao trabalho, questões físicas, começo de campeonato, mas eu acho que cada vez mais isso vai mudando para os quartetos, a gente trocar 2, 3, porque o cara é difícil hoje jogar em alto nível 5, 6 minutos, né? É muito complicado isso. Perfeito. Vou fazer duas perguntas em uma, professor, e aí depois você pode ir para as considerações finais, assim, porque você gentilmente até passou um pouquinho do que a gente combinou. Então, uma pergunta que fizeram é sobre a questão do futsal olímpico, né? Então, todo mundo gosta, né, dessa pergunta, se você puder dar sua opinião. E também a outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte:
que dica você dá para esses meninos novos, assim, que estão conhecendo agora o futsal, através dessa série do Fred, que a gente está tendo uma aceitação muito bacana do pessoal poder conhecer melhor a modalidade, né? Que dica você daria para esses meninos agora que vislumbram, né? Ser um atleta de futsal? E se você pode dar um spoiler para nós aqui de como que vai ser esse próximo material que você vai estar lançando semana que vem, aí junto com o professor Mauro, né? Se você pode dar um pitaquinho para nós assim de como que vai ser esse material, por favor. Bom, professor, legal. Vamos lá na primeira pergunta. Eu acho que enquanto tiver esse conflito, né, entre FIFA, todo mundo sabe que quem gere o futsal é a FIFA, né? E a Olimpíadas é o Comitê Olímpico Internacional, conhecido como COI. E a FIFA, ela não se adapta ao futsal com o calendário olímpico, né? Porque tem mundial a cada 2, 4 anos. Tanto é que o mundial, a Olimpíadas é sub-23. Então, eu acho que tinha que ter um consentimento da FIFA ceder um pouco mais, junto com as confederações de cada país, né? Ter uma forma para que o Mundial ou diminua para 3 anos, ou enfim, entre num acordo para que essa guerra entre FIFA e Comitê Olímpico Internacional, o próprio COB, né, seja uma coisa que ajude o nosso futsal. Porque nessa guerra aí, quem perde somos nós, profissionais, os professores, os formadores, né? E quanto mais visibilidade o nosso esporte ter, você vê que tanta gente fala, mas tem peteca nas Olimpíadas, tem tantos esportes aí que não tem a visibilidade do futsal, mas eu acho que essa guerra de ego aí entre FIFA e Comitê Olímpico Internacional e o COB, eu acho que a gente tinha que acabar com isso e ter um denominador comum para que isso seja benéfico ao nosso esporte, né? Enquanto quem comandar tirar benefício próprio da situação, o nosso esporte vai ser sempre assim. Então, eu acho que tinha que ter para a FIFA hoje não é interessante o futsal estar nas Olimpíadas, pelo calendário de mundial e etc. Então eu acho que devia ter, ao contrário, para nós, a gente não luta para a gente não ver a hora do futsal chegar lá nas Olimpíadas, né? Então acho que ia melhorar investimento, ia melhorar para todos. Isso não tem. Olha o que acontece com o vôlei, com o basquete. Enfim, você vê as audiências, né? Nada contra o basquete, nada contra o vôlei, pelo amor de Deus. Mas você vê um jogo de futsal e um jogo de basquete, a audiência é triplicada. E o basquete tem um investimento muito maior que o futsal, porque é um esporte olímpico, né? As empresas anunciam muito mais lá. Então, acho que é isso a minha opinião. Essa guerra aí não é benéfica ao nosso esporte. Em relação ao spoiler do Fred, né? Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês não têm ideia do que vai acontecer, cara. Eu acho que foi o 5º episódio agora, né? Eu acho que faltam 3 ou 4. Isso. Agora, eu acho que vai ver mais um amistoso que a gente tem. Eu não vi ainda o spoiler, que é tanta coisa, eu não consegui ver. Mas eu acho assim, ó, vocês vão se surpreender, cara. Vocês podem ficar atentos, que vai vir coisa aí que vocês vão ficar maluco, que vocês não vão acreditar. Vai ser uma coisa marcante para a vida de todo mundo. Não percam, que vai ser uma coisa legal, do fundo do meu coração, que sem demagogia nenhuma, nada que tá lá, nada, pessoal, ó, algumas coisas a gente fala com a produção, né? Algumas coisinhas, por exemplo, aquilo que eu estava falando com ele na quadra, para vocês entenderem, mostrando alguma coisa de jogada ali depois do treino, alguma coisa, a produção fala, ó, Rica, fala para a gente pegar uma imagem só do que você falou pro treino. Mas, mesmo assim, tem a conversa, né? Os treinos nunca foram nada, eles editam os treinos, porque não é tudo que vai mostrar, né? Por exemplo, aquele treino que passou um pouquinho, eu dei quase 1h30 de treino tático, eles não vão poder mostrar tudo, entendeu? Então, a série foi 98% coisas reais. E o que acontece no jogo é tudo real. Aquilo não existe nada. Eu tô falando a minha palavra para todos vocês. Então, o que vocês vão ver aí vai ser uma coisa maravilhosa. Aguardem que vem. Pô, isso vai vir tanta coisa legal aí de aprendizado para todos nós. Em relação ao curso da gente tá fazendo essa plataforma, né, junto com o Felipe, muita gente pedindo os cursos de todos nós, né? Nós, professores, vocês também tem bastante conteúdo legal. E a gente, junto com o Felipe, nosso presidente, com o Rodrigão, a gente montou uma plataforma de conteúdos, né? E eu e o Mauro estamos lançando o primeiro conteúdo, mais um bate-papo, umas dicas para treinadores, para jogadores, para jovens, como se tornar um atleta, né, profissional, as prerrogativas que a gente precisa, o que a carreira exige, o que a gente tem que abrir mão. Então, uma dica um negócio de 1h30 lá que a gente vai lançar o primeiro conteúdo da semana que vem, vale a pena, um negócio bem bacana. Eu e o Mauro falando com todos vocês. Um abração ao Márcio, meu parceiro, Marcel. treinador aí, o Marcel tá aí, ó. Abraço. Então, professor, agradeço a sua participação aqui, por manter dentro do nosso combinado aqui, até passou um pouquinho,
Pô, para mim é uma grande honra poder ter esse bate-papo com você aqui. Foi uma grande aula, você pode ter certeza disso. E é sempre um prazer te ouvir. Então, pô, eu sempre brinco assim que todas as pessoas que eu chamo, tem umas que se sentem mais à vontade e outras preferem não por ser um pouco mais acanhado. Mas são todas pessoas que eu tenho extrema admiração. Então, muito obrigado. Obrigado por esse momento aqui. Com certeza me ajudou demais, assim, para o meu crescimento e para mim poder tá refletindo. Então, passo a palavra para você aí e agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Não, primeiro eu quero te parabenizar por tudo que você vem fazendo, pelo trabalho. A gente sabe as dificuldades de manter uma equipe, né, na Liga Paulista, uma equipe que tem, de repente, um pouco menos de estrutura, como a gente falou ali. Eu passei muito por isso, eu sei como é que é. E você é um cara extremamente estudioso, professor, um cara inteligentíssimo. É bonito de ver o teu trabalho na sua equipe, tudo que você faz, tudo que você vem crescendo, aprendendo, me ensinando também, porque eu sou apenas meu terceiro ano na profissão. Então, tudo que é bom a gente tira proveito, tudo, tudo, tudo. Então, para mim, imagina, você não tem que agradecer nada. É uma honra para mim estar aqui trocando ideias e informação com você e aprendendo, trocando aprendizado. Acho que na vida, quanto mais a gente aprende, mais enriquecimento para as pessoas a gente pode passar. Isso que é o maior troféu que o ser humano tem. E, pô, e para todo mundo que acompanhou aí a live, bom, legal pra caramba, né? Mais uma vez, todo mundo se cuidem, pessoal. A gente não tá no momento, não tá fácil. Os amantes do futsal aí, todo mundo, os atletas aí treinem em casa, né? Façam os trabalhos que os professores estão passando. Eu sei que é um momento muito difícil, mas a gente tem que ter fé. Não vamos desanimar, não, pessoal. Não vamos ver muita notícia ruim na televisão. Vamos nos filtrar de notícia boa. Se você liga a televisão, tem todo mundo. Ah, morreu 2.000, morreu. Vamos orar muito para Deus proteger essas pessoas que estão doentes, essas pessoas que estão na linha de frente, essas pessoas que estão na rua. Vamos fazer o nosso papel de ajudar o próximo, mas orar com fé, pedir para que Deus, né, ponha a mão em todo mundo e que essa coisa passe logo e que a gente volta a fazer o que a gente mais ama, todas as equipes juntas, todo mundo. A rivalidade não é só dentro da quadra, todo mundo nessa hora é co-irmão, é parceiro pela vida, pela saúde, por todos. Então, o que eu peço encarecidamente para todo mundo orar, ajudar o próximo, que logo, logo tudo isso vai passar. Amém. Abraço, professor. Fica com Deus aí. Tá sempre à disposição, viu? Valeu, um Até abraço. mais. Com Deus. Abração. Tchau, tchau. Tchau.